Nós vamos ler a partir do versículo 20. Amém? O texto diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Esse é um texto conhecido, muito conhecido por cada um de nós. É um texto que fala da ressurreição de Lázaro. Mas olhar para esse texto e olhar para o autor, porque ele é mencionado somente no livro de João. E o autor do livro, ele tem um propósito na sua escrita. Ele tem um propósito ao escrever o Evangelho de João. João, que foi o último dos apóstolos a morrer, e morreu de morte natural, sendo um pastor jubilado na sua igreja em Éfeso, que era a igreja que ele pastoreou, e logo após que ele veio do exílio, que ele foi exilado na ilha de Patmos por Dominiciano, e quando ele voltou, saiu do exílio, homem, apóstolo, que tinha até sido mergulhado num caldeirão de azeite quente e não morreu, ficou no exílio de Patmos e não morreu, e lá recebeu revelação, as últimas revelações do Apocalipse, mas agora pastor de Éfeso no final da carreira, mas um homem que tinha um propósito, e o propósito de João sempre foi apresentar Jesus como Deus. A divindade de Jesus era algo integrante nas escritas de João.
era algo que João enfatizava com muita evidência na maneira de escrever. E outro assunto que João enfatiza muito é o amor entre nós. Tanto que quando ele morreu, antes dele morrer, na sua velhice, na igreja que ele pastoreava, Irineu de Cesareia, no seu livro, escreve o velho apóstolo. O velho apóstolo, jubilado em sua igreja, quando tinha a oportunidade da fala, ele chegava e falava: filhinhos, de tudo que nós falamos, quem? Nós quem? Os apóstolos. De tudo que nós falamos, se vocês guardarem o amor entre vós, já valeu de todo que nós vivemos. Era o apóstolo João. E João, no seu evangelho, ele foca, ele enfatiza, ele prioriza a divindade de Jesus. Tanto que os milagres que João cita no evangelho de João é bem diferente do propósito de Mateus, de Marcos e de Lucas. E cada evangelho, ele é peculiar a um propósito. Como Mateus, ele trata Jesus como rei e fala do reino de Deus. Como Marcos, que trata Jesus como servo, que fala do servo, que é Cristo, que veio servir aos homens. É o Deus que veio servir aos homens. E Lucas, que fala da humanidade de Jesus, o Jesus, filho do homem. Mas João, ele enfatiza a divindade porque as pessoas criticavam a respeito de Jesus, queriam saber e confirmar se realmente Jesus era Deus, era o enviado de Deus, era a divindade que viria, era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador davídico, que as Escrituras mencionavam. Isso era a indagação do povo. E João começa o seu evangelho afirmando e mostrando para as culturas vigentes da época que Jesus era Deus, que ele era o verbo encarnado, que esse verbo era antes de todas as coisas existirem, e as coisas só existem porque esse verbo criou todas as coisas. Mas ele aponta os milagres de Jesus, mostrando que esse Jesus também comunicava a sua divindade, que esse Jesus também comunicava com sinais e prodígios, maravilhas, quem ele era, para que o seu povo, para que os seus compatriotas, para que os seus irmãos, para que o seu povo, a qual Deus forjou, Deus formou, que Deus tirou do cativeiro, soubesse que a resposta, que o socorro, que a ajuda, que a mão de Deus já veio, que a promessa de Deus se cumpre no meio deles, porque o Messias veio e é encarnado no meio deles, e ele é que faz os prodígios. Esses sinais apontam para ele. Só o Messias tocaria no leproso, só o Messias curaria o cego de nascença, só o Messias perdoaria pecado. Então Jesus vem tocando em leproso, vem curando o cego de nascença. Jesus vem proferindo palavras, ficando em silêncio, sem muita divulgação, para que se cumpra a promessa, para que se cumpra a palavra, para que a palavra de Isaías, do Velho Testamento, possa ser evidente para aqueles que conhecem a Escritura, para que os estudiosos possam enxergar que aquele que a Escritura falava, apontava, era Ele. Para que os amantes da lei, para os cumpridores da lei, pudessem entender e olhar para a lei e falar: a lei é Cristo, a lei aponta a Cristo, Cristo é a lei. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 7, dizendo: o fim da lei é Cristo. O fim não é o final da lei, a lei não acaba, mas que a finalidade, o termo, o verbo de ligação é telos,
Telo significa a finalidade da lei, é Cristo. A lei foi estabelecida para apontar a Cristo e para mostrar a incapacidade, a insuficiência, a miséria do humano que não tem capacidade de cumprir a lei. Por isso que a lei ela não salva. Cumprir a lei não traz salvação. Porque é só Cristo. E nós vivemos a lei pela graça de Deus. Cristo é a lei. E Ele cumpre a lei por nós. Mas para isso nós precisamos estar ligados nele. Então Jesus no Evangelho de João, ele aponta, os sinais de Jesus aponta para ele. Jesus, no capítulo 6 de João, ele começa a afirmar para os judeus e mostrar, num certo momento do seu ministério, quem ele era, dizendo: eu sou o pão da vida. Sabe o pão que vocês comeram no deserto? O maná? Era eu. Sabe a pedra que acompanhava vocês no deserto? Era eu. Sabe a coluna de fogo que acompanhava vocês no deserto? Era eu. E todo o tempo eu estava com vocês. Então, Jesus se aponta, Jesus se mostra, Jesus se revela nos seus sinais e maravilhas. Por isso que alguns milagres de Jesus, quando ele era indagado, quando perguntavam a ele, Jesus respondia: irmão, calma, que isso é para a glória de Deus. E nesse texto que nós lemos, o amigo de Jesus. Jesus tinha amigos. Jesus gostava de mesa. Jesus gostava de sentar e comer na mesa. Eu acho que Jesus pegava uma vasilhinha de sopa e ia levar para os amigos para comer uma sopa junto. Jesus gostava. Jesus sentava com Marta, com Maria, com Lázaro, com os discípulos, sentava à mesa, comia na mesa, porque era a casa, toda vez que ele passava por Betânia, era ali que ele gostava de parar e trocar uma ideia, de bater o papo, de comer o pão, de ouvir o choro dos amigos, de dar conselho, de rir, de se alegrar. Jesus tinha amigos. Mas aí o recado que Jesus recebe é de que o seu amigo estava enfermo, que seu amigo estava doente. E as irmãs pediram para que o mensageiro falasse para Jesus da urgência, da necessidade, porque eles ansiavam que Jesus fosse e socorresse o amigo. E o amigo demorou para ir. O amigo não foi imediato. Mas o amigo diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Amados, os amigos às vezes eles não podem nos socorrer na hora que nós queremos e precisamos, mas eles nunca deixaram de ser nossos amigos. Até o amigo dos amigos, que é Cristo Jesus, ele tem um tempo certo para agir e para se manifestar. E Jesus esperou. Como que seria o nosso sentimento em relação a Jesus no lugar de Marta? O que nós sentiríamos no lugar das irmãs? Nós estaríamos ali. Isso não é amigo. Quantos amigos que nós considerávamos, que nós, na hora da agonia, na hora da urgência, na hora da necessidade, nós batemos na porta da casa dele, ele disse que não daria conta de ajudar, e nós voltamos para casa frustrados, decepcionados com esses amigos. Que às vezes a gente não fez a leitura correta, que aquele tempo não era para o amigo, mas era para nós, para que a glória de Deus fosse manifesta. Tem situações que o amigo não pode resolver, mas tem situações que a gente precisa resolver sozinho.
Mas aí o que acontece? Jesus espera um pouco, e até os discípulos questionam Jesus, mas Jesus vai. E quando Jesus chega, Lázaro já está morto. E aí o texto que nós lemos, quando ele chega em Marta, fica sabendo que Jesus chegou em Betânia. Betânia fica próximo a Jerusalém. Jesus já tinha subido para Jerusalém, Jesus tinha dado uma fugida de Jerusalém, porque ele já tinha tumultuado algumas coisas. Estava próximo à Páscoa, próximo à crucificação de Jesus, próximo à prisão de Jesus. Jesus já tinha tumultuado algumas coisas, já tinha fugido de lá. Tanto que o questionamento dos discípulos falou assim: nós vamos voltar para lá? Rapaz, os caras estão querendo pegar nós, vai pegar nós agora. E Jesus fala assim: olha, aquele que anda à noite anda nas trevas, mas aquele que anda de dia anda na luz, né? Fica tranquilo, você está seguro, meu irmão. Eu sei o que eu estou fazendo. Anda comigo, você tem sucesso. Viu, irmãos? Anda com Jesus que você tem sucesso. Amém? Amém? Ele pode demorar, mas ele chega. Amém. Eu vi uma frase, eu achei engraçado hoje cedo. O cara falou assim: irmão, o leopardo chegou, foi lá quando Deus falou, abriu a arca, os bichos foram correndo, o leopardo chegou primeiro lá na porta lá. Aí Noé falou assim: pera aí, meu brother, espera a tartaruga, meu irmão. Aí todo mundo entra junto. Mas não adiantou correr. É no tempo de Deus. Às vezes a gente tem pressa demais, mas a gente esquece que as coisas só acontecem no tempo de Deus, né? Então a gente tem que separar o que é a nossa urgência do que é o tempo de Deus. E Jesus esperou o tempo para que Deus fosse glorificado, porque aquilo que é o sinal da manifestação do Messias no meio do povo aconteceria, porque já vinha acontecendo, já vinha sendo anunciado. As pessoas precisavam enxergar e não enxergavam. Bartimeu conseguiu ver muito mais do que muita gente. Cego, ele enxergou muito mais daquele que tinha visão, porque ele enxergou o Filho de Deus, o Filho de Davi. Ele chegou e falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, sem ver Jesus, sem saber de Jesus. Mas ele fala, o filho de Davi, ele tinha esperança. E muita gente que era a multidão, que estava com Jesus, andando com Jesus, vendo Jesus, tocando em Jesus, não sabia que ele era o Messias, não reconhecia a divindade dele. Mas agora Jesus ia praticar um ato, que era o ápice. Jesus já tinha falado em público: seus pecados são perdoados, vai e não peques mais, a tua fé te salvou. Jesus já curou o leproso, Jesus já fez um cego enxergar. Agora Jesus levantaria do túmulo um homem que há 4 dias foi enterrado. E esse milagre é só o Messias, só o enviado, só o Filho de Deus poderia fazer. É como se o anjo visse Jesus fazendo sinais, e aí chegasse do nosso lado, tocasse e falou assim: e aí, irmão, você vai entender o que é que desenha, porque está claro que Jesus é Jesus e Ele é Deus. Está claro que esse é o Salvador do universo. Está claro que esse é o enviado de Deus. Mas Jesus chega lá, Marta, amiga de Jesus, e a primeira coisa que ela fala para Jesus, ele fala: Jesus, mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela tem uma certeza que Jesus poderia fazer. Mas o interessante é que Marta, ela não traz uma palavra de condenação para Jesus. Ela não culpa Jesus pela morte de Lázaro, mas ela só fala: eu tinha certeza, se eu estivesse aqui, mas já que o senhor não teve, meu irmão morreu, o senhor continua sendo meu amigo, meu Senhor. E Jesus: calma, mano, ele vai ressurgir. Eu sei, Senhor, que ele vai ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Eu sei disso, eu sei, tranquilo. Amados, nós temos uma questão conosco, que quando nós nos relacionamos com Jesus, nós temos uma visão de um Jesus que fez muita coisa lá atrás. E nós temos uma expectativa do Jesus que vai fazer muita coisa lá na frente. Mas a gente não para olhar no Jesus presente. E o presente nosso, a gente não agarra o nosso presente com a esperança de que Deus pode fazer.
nós agarramos o nosso presente com a força do nosso braço, a esperança na força do nosso braço. Porque a primeira reação nossa é: eu dou conta. Eu dou conta. E quando eu não dou conta, eu fico chorando, não estou dando conta, não estou dando conta. Mas a nossa atitude deveria ser: dando conta, não dando conta, a primeira atitude é esperança no Senhor, apresentar o nosso presente no Senhor, confiar que Jesus foi, que Jesus é e que Jesus sempre será. E a tendência do humano é olhar para o presente e achar que Jesus um dia fez e um dia vai fazer, mas que hoje não está fazendo, porque a gente está passando pelo deserto. E Marta fala assim: eu sei que ele vai ressurgir. Primeiro ela fala: se o Senhor estivesse aqui, passado. Segundo ela fala: se o Senhor, eu sei que ele vai ressurgir, futuro. Mas e o presente? E Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Minha filha, eu sou o alfa e sou o ômega. Eu fiz, eu faço, continuo fazendo, porque eu sou o Senhor. E Jesus traz essa conotação para Marta. Mas o que é interessante em Jesus, com todos os seus sinais, ele comunica a sua soberania, comunica a sua divindade, comunica que ele é o Deus que criou todo o universo. Mas o interessante é que Deus se apresenta na figura de Jesus, um Deus que se sensibiliza com o humano, com as dores humanas. É um Deus acessível, é um Deus que a gente tem acesso a Ele, e que Ele tem acesso às nossas fragilidades, às nossas limitações. Um Deus tão grande, mas Ele se dá o luxo de chorar conosco, de sentir as nossas dores, de entender o nosso luto, de derramar lágrimas junto conosco, de se perturbar no espírito e dizer: olha, vocês têm acesso a mim, vocês têm tanto acesso a mim que eu sinto as suas dores, que eu choro com você, que eu participo da sua angústia. E quando ele chora, porque Maria veio, ele se comove com o choro de Maria, com os que estavam com Maria, mas a palavra que ele dá para Maria é calma. E ele se agita novamente e vai para o túmulo. E aí no túmulo ele diz: Lázaro. E quando ele é questionado que aquele morto já fazia 4 dias de cheira mal, ele diz: calma, porque o que você está prestes a ver é para a glória de Deus. É mais um sinal que eu vou mostrar para esse povo incrédulo, que eu, quem eu sou, que eu sou o Messias. Amados, essa noite eu queria caminhar no nosso entendimento, para a gente fazer o desfecho dessa palavra, em 3 coisas que eu queria apresentar para você. A primeira delas, eu já mencionei aqui: Jesus continua fazendo. Amém. Jesus continua manifestando sinais e prodígios e maravilhas no meio de nós. Amém. Jesus continua apontando nos dias de hoje, no século 21, em 2023, que Ele é o Cristo enviado de Deus. Ele continua fazendo isso. Mas infelizmente as pessoas não conseguem enxergar os sinais, não conseguem perceber os sinais de Jesus. O maior milagre do século 23 se chama transformação. Não é um cego enxergar, não é um aleijado andar, não é um morto ressuscitar, mas é um pecador ser transformado pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém. Esse é o maior milagre do século 21. Porque um cara que vive na miséria do submundo do pecado,
ele é subjugado pela sociedade, excluído pela sociedade, pela família, sem chance e sem esperança. Mas quando esse se ressurge das trevas e Jesus coloca-o de pé, como ele fez com o gadareno, que quando as pessoas olhavam para ele, endemoniado, mas depois quando as pessoas cruzavam com ele, sentado, vestido, bonito, transformado, as pessoas ainda duvidavam. Eles ficaram com ódio de Jesus, mas não se alegraram com a transformação daquele jovem. A transformação de pessoas hoje, ela não é celebrada. Porque a incredulidade paira na nossa sociedade, que não acredita que as pessoas podem ser transformadas. Quando pegaram aquele irmão que faleceu agora, esses dias, tempo agora, que era pastor na Batista Lagoinha, que assassinou a Daniela Pérez, e ele se converteu na cadeia, depois foi ordenado a pastor, até o dia da sua morte, ele foi julgado pela sociedade. Ele era escorraçado nas redes sociais. E quando ele faleceu de ataque cardíaco, crente, homem de Deus, na igreja, pregando o evangelho, as pessoas falaram assim: graças a Deus que esse capeta morreu. Era o que a gente escutava e lia no Instagram. As pessoas não acreditam em transformação. E sabe por que é um milagre? Porque além de você vencer os fantasmas que Deus fez você vencer, do pecado que te açoitou, que te escravizou, você tem que permanecer firme diante da desconfiança e da acusação da sociedade, da incredulidade do povo, e dizer que eu saí de irmãos, saí do inferno, estou no inferno, mas indo no céu. E sem você, agora o mais difícil, que antes, no lamaçal do pecado, o camarada ele tinha ódio e cada vez mais distanciado da sociedade, e devolvia para a sociedade aquilo que a sociedade dava. Como diz um juiz que eu trabalhei na vara de Secretaria de Segurança Pública lá em Uberlândia, ele dizia assim: irmãos, aí está o lixo criado pela sociedade sem projeto de reciclagem. Esse é o lixo que a sociedade cria. Está aí tudo no presídio, onde a gente trabalhava no Pimenta da Vida. E a sociedade, aí o cara dava para a sociedade aquilo que a sociedade dava para ele. Mas agora, quando Jesus o alcança e transforma a pessoa, e quando ele recebe da sociedade a afronta, as acusações, a desconfiança, a incredulidade, a falta de perdão, a arrogância, o egoísmo, o isolamento, ele devolve para ela o amor, ele devolve para ela a graça, ele devolve para ela o perdão, ele devolve para ela as 2 milhas que ele precisa dar, a túnica que ele precisa repartir, ele devolve para ela o pão que ele se reparte na mesa, ele devolve para ela o vinho que ele toma na mesa, ele devolve para ela o Cristo. Enquanto vocês me tacam pedra, eu devolvo para vocês Cristo. Isso é transformação, isso é milagre. Quando você vê alguém que passou por isso e passa por isso, está fazendo assim, é milagre. Então a primeira coisa que a gente olha do texto é que Deus ainda faz milagres. E que isso é um sinal de Deus no meio da nossa sociedade. A transformação é um sinal que Jesus está comunicando que Ele é o Messias, que Ele está transformando pessoas. Ele transforma pessoas. Amém? Amém. A segunda coisa do texto que a gente observa é a questão de que Jesus, ele é acessível. Jesus é acessível. Além de ele olhar para as nossas fragilidades, ele é acessível. Nós temos um Deus acessível. O nosso Deus, ele não é distante de nós, ele é perto de nós. Amém? Ele nos dá a oportunidade de nos aproximarmos dele, de se achegarmos a ele.
E a terceira coisa é que Jesus ainda chama Lázaro para a vida. Jesus está chamando Lázaro para a vida. É como esses que eu citei no primeiro exemplo. Nós éramos Lázaro. Se você olhar para as pessoas que estão aí subjugadas pelo pecado, não precisa ir longe para buscar exemplos. Olhe para você. Porque nós éramos como elas. Porque o nosso pecado era grande diante de Deus. Nós éramos criminosos diante de Deus. Nós éramos imundos diante de Deus. Nós não merecíamos estar aqui. Mas ouvimos a voz de Jesus dizendo: Lázaro, sai para fora. Nós ouvimos a voz de Jesus dizendo: Orlando, sai para fora. Nós ouvimos a voz de Jesus dizendo: o seu nome, venha para fora. E a gente estava morto. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 2 que estávamos mortos os nossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Nós éramos pessoas vivas, mas mortos, separados de Deus, longe da graça de Deus. Mas ouvimos a voz de Jesus. E a voz de Jesus dizendo: vem para fora, vem para fora, vem para a vida, vem para a vida. Eu sou acessível, vem para mim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Vem, vem, comei, bebei, vem. Eu chamo você, vem para a vida. E Jesus chama a gente para a vida. Só que Jesus está chamando Lázaro para a vida. Só que esses Lázaros precisa da comunidade da fé. Porque quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus chama Lázaro, mas a primeira coisa que Jesus fala: tirai a pedra. Jesus foi lá e tirou a pedra? Jesus pegou a mão assim e fez assim, ó, sai pedra? Não, Jesus tirai a pedra. Jesus mandou a comunidade tirar a pedra. Jesus mandou a comunidade tirar um obstáculo que impede do morto vir à vida. Quem vai tirar a pedra dos mortos que Jesus chama para a vida é a comunidade da fé, é a igreja. É nós que ajudamos uns aos outros a tirar as pedras do nosso coração. É nós que ajudamos uns aos outros a tirar a dureza do nosso coração. Porque a gente é mau, amado. Porque a gente é podre. Porque a gente é corrupto. Porque o pecado, a natureza do pecado está em nós. Mas se não for a misericórdia de Deus, se não for a graça de Deus, se não for a ajuda dos irmãos, amado, a gente ainda continua na mesma prática do velho homem. Mas é os irmãos que andam com a gente, que melhora a gente. E Jesus fala para a comunidade: tirar a pedra. E a gente vem para a vida, e vem andando cheio de faixa. E Lázaro vem saindo do túmulo cheio de faixa, parecendo uma múmia, todo preso, sem jeito para andar, sem muita liberdade para andar. E Jesus fala novamente para a comunidade: tirai a faixa, tirai o que impede ele. Vai ajudando aquele irmão a largar a mentira, vai ajudando aquele irmão, amado, a largar as coisas do mundo ainda, vai ajudando aquele irmão a ser discipulado, a aprender do Evangelho, vai ajudando aquele irmão. Vai ajudando o Adilson, um irmãozinho jovem da Casa de Recuperação Cristo Liberta. Que um certo dia nós estávamos numa apresentação de jovem na Igreja Brasil para Cristo, cantando Solta o Cabo da Nau, e o Adilson amando Jesus, mas ainda olhando as meninas, e olhava para ela e dava
aquele toque, porque ainda as faixas não prendiam, ainda ele não estava totalmente liberto, e ainda não estava totalmente livre para apresentar Jesus para as pessoas. Mas é a comunidade que abraça a gente, amado. É a comunidade que abraça a gente. Eu tive um pastor, de muitos deles, pastor João Tavares, que me deu uma surra, que me bateu e falou assim: você vai apanhar porque você vai aprender a ser. Foi a melhor surra que eu levei. Quis matar ele no começo, mas hoje eu morro de saudade dele. Tem dia que eu tenho vontade de procurar ele e falar assim: me bate mais uma vez. Como aquela história daquele irmão que estava num culto do ciclo de oração, sentado lá em Belo Horizonte, sentado na coisa, cabeça baixa, e o irmão chega atrás, começa o joelho orando, e Deus fala assim: tá vendo esse irmão aí na frente? Tira a cinta e bate nele. Aí ele falou assim: que é isso? E cada vez vinha mais forte: tira a cinta e bate nele, tira a cinta e bate nele, tira a cinta e bate nele. E ele começou a querer desmaiar, e aquela coisa começou a perturbar ele, e ele ficou sentindo perturbado. Tira a cinta e bate nele. E ele tirou da cinta e falou: olha, Deus mandou. Foi lá e deu uma chibatada, pá, nas costas daquele irmão que estava cabeça baixa. E aquele irmão se derrama no choro, e diz para ele assim: irmão, foi resposta de Deus a cintada que você me deu. Vai entender. O cara precisava apanhar. Isso é uma metáfora, porque eu acho que isso não aconteceu de verdade. As pessoas contam por aí. Mas eu quero dizer para você, as pessoas precisam de ajuda no meio da comunidade. E Jesus mostra isso no texto, que pedras e faixas precisam ser tiradas no meio da comunidade. E é a comunidade que ajuda a comunidade. Isso era o que a igreja de Coríntios precisava viver, e o apóstolo Paulo fala isso. Sabe o lugar que vocês vão tirar a faixa de vocês? Sabe o lugar que vocês vão tirar a pedra de vocês? É na mesa. Sabe onde vocês vão ressignificar a fé de vocês? É na mesa. Porque vocês têm litígio no meio de vós. É filho tendo relação sexual com a esposa do pai. É irmãos que têm coisas contra irmãos e não resolvem diante de Deus, mas vai resolver para o tribunal secular, com pessoas que não têm nada a ver, para resolver assuntos da fé. É uma igreja que se acha maior do que os outros, porque uns têm dons, outros não têm, outros falam em línguas e acham que o dom de línguas é maior do que todos os dons. É pessoas que olham para a mesa e acham porque tem dinheiro, tem que comer primeiro, e os pobres comer o que resta, e ninguém espera uns aos outros, e todos que vão para a ceia vão com fome, com nenhuma disposição de servir. Então há muito doente no meio de vocês, porque tudo que vocês fazem não tem amor. Então vocês têm pedra e vocês têm faixa. Mas para ressignificar a história de vocês, vocês precisam conhecer a mesa. Porque se falta pão na mesa, eu sou o pão para ser servido na mesa. Você que é fraco na fé, novo na fé, você come primeiro. Porque eu só vou ficar satisfeito quando você comer primeiro. Eu me reparto. Se você tem dificuldade na fé, em vez de eu te julgar, eu vou te ajudar a sair. Eu vou ajudar você a tirar as faixas. Se ainda o seu coração é duro por algumas coisas na fé, não tem problema. Eu vou ser o seu discipulador. Porque eu quero andar com você. Porque eu quero ver o Lázaro livre, sentado à mesa, igual no capítulo 12 de João. E capítulo 12 de João mostra uma figura clara da igreja. E o texto fala no capítulo 12 que Jesus foi para a casa de Simão, aquele que era leproso e foi curado da lepra.
estava Simão na casa de Simão. Na mesa estava Lázaro, aquele que estava morto e ressuscitou. Estavam os discípulos. Estava Marta, que servia, e Maria, que chega na casa e derrama um vaso de alabastro aos pés de Jesus. E aí Judas fala: nossa, para que isso? Para que gastar esse dinheiro todo, nessa adoração toda? Para que isso? Para que você vai fazer essas coisas? Podia vender isso aí e dar para os pobres. E o texto frisa bem claro no João capítulo 12. Ele falava isso porque ele ficava com a bolsa e ele queria o dinheiro. Ele queria mais o dinheiro para ele mesmo. Que ele roubava. E o texto fala que ele roubava. E é uma figura clássica da igreja. Os mortos que ressuscitaram. Os doentes que foram curados. Simão, o leproso, o pecado. A lepra é o sinal do pecado. Foi curado. Lázaro, o morto que ressuscitou. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Marta, aquela que serve. Os irmãos que servem na igreja. Maria, aquela que adora. Aquela que se derrama. Aquela que se entrega. Se entrega. Não incomoda com ninguém na casa. Mas é se entregar a Jesus. Se adorar Jesus. Se derramar aos pés de Jesus. Nós temos que ser como Maria. Mas existe também na igreja o Judas, que fica olhando a ação de todo mundo e fica o quê? Julgando. Que fique longe de nós o Judas. Que a gente olhar para a igreja, a gente ajude as pessoas a se livrar dos seus pecados, a trazer os mortos à vida, a servir aos irmãos e adorar Jesus com toda entrega e interesse no nosso coração. Amém? Amém. Então Jesus está chamando Lázaro para a vida. Jesus está chamando pessoas para a vida. E isso é uma das maiores transformações. Você quer ver uma igreja relevante? É uma igreja que atua na comunidade e ajuda as pessoas a se livrarem dos seus pecados. O nosso sonho como igreja é viver o reino como regente, cumprindo a missão para a glória de Deus e discipulando com a vida. É olhar para o bairro, ver os nossos irmãos e dizer: não importa como você é e como você está. O que importa é que nós temos disposição para ajudar você a tirar a pedra e tirar as faixas. Se demorar 10 anos, 17 anos, 30 anos, se eu morrer, vai ter outro que vai continuar o trabalho. Mas o que importa é que Cristo nasça em você, que você tome vida. Que assim seja, no nome santo de Jesus.